Olá, meus queridos irmãos e queridas irmãs, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro, e nós estamos continuando aqui a nossa lição da Escola Sabatina. E o tempo vai passando, não é, meu querido irmão, minha querida irmã? Bom, a lição de hoje tem como título O Espírito Volte a Deus. Vejam só, nós estudamos aqui, né, os outros dias. A lição que nós estamos falando está analisando aí a natureza humana. Nós vimos como Deus criou um ser vivente ou uma alma vivente, certo? Nós vimos ontem sobre a alma que pecar morrerá e hoje vamos ver o que acontece na morte. E uma parte disso é o espírito volte a Deus. E antes de nós continuarmos aqui, vamos orar a Deus mais uma vez pedindo iluminação, sabedoria. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui para estudar a Tua palavra, para aprender mais e também, Senhor, para entregar a nossa vida nas Tuas mãos, para confiar no Senhor como nosso Senhor e Salvador. Suplicamos, Pai, o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus e entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. E nesse momento, gostaríamos de suplicar a presença do Teu Espírito Santo para nos ensinar, para nos transformar, para esclarecer a nossa mente diante de um assunto que é tão importante para a nossa compreensão, pois envolve o plano da salvação, envolve a Tua verdade, Pai, e envolve também nos livrar de muitos enganos que podem estar enraizados, né, na nossa cultura. Suplicamos, portanto, o discernimento do Espírito Santo e o ensino do Senhor agora, Senhor, para cada um de nós, e que nós possamos entender. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, como eu disse, a lição de hoje tem como título O Espírito Volte a Deus. E a lição começa pedindo para que nós leiamos Gênesis capítulo 2, verso 7, e depois Eclesiastes capítulo 12, do verso 1 até o 7. Que contraste há entre essas duas passagens? Como elas nos ajudam a compreender melhor a condição humana na morte? E depois nós vamos ler também Gênesis capítulo 7, verso 22. Então vamos ver aqui, Gênesis capítulo 2, vamos lá, Gênesis capítulo 2, verso 7, onde está escrito: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bom, nós já tínhamos passado por esse texto, né? Agora vamos lá para Eclesiastes capítulo 12, do verso 1 até o 7. Diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa paterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó
volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, que descrição aí progressiva, mas também realista e ao mesmo tempo, né, bem triste da realidade que é envelhecer, não é? Vejam só. E nós temos aqui no final: o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós vimos que quando Deus cria o ser humano, ele junta o corpo que veio da terra com o fôlego de vida. Então o homem passa a ser uma alma vivente. E agora, na morte, nós temos o processo contrário. O corpo volta ao pó da terra, como o era, e o espírito, ou o fôlego de vida, volta a Deus que o deu. No original, eu procurei aqui, são duas palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido. Ali em Gênesis capítulo 2, verso 7, quando está falando sobre o fôlego de vida, está falando sobre, está usando uma palavra que no hebraico se chama neshma. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas parece, né? E ela tem o sentido de fôlego, de respiração, né? Entre outros sentidos. E em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, a palavra que é usada é ruá, ou ruach, ou ruach. Eu não sei muito bem a pronúncia também, não sou hebraísta, né? Mas o sentido é o mesmo, eu procurei aqui. Também tem um sentido de fôlego, de respiração. Agora, vamos ver esse texto de Gênesis capítulo 7, verso 22. E vocês vão ver como isso vai fazer sentido. Olha só. Gênesis capítulo 7, verso 22. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Esse texto está falando sobre o dilúvio. E vejam só, a morte aqui, né, está sendo retratada de todos os seres vivos que tinham em suas narinas o fôlego de vida. Então, existe essa ligação, né, do fato de a pessoa estar viva, do animal estar vivo, com o fato dele estar respirando, de ter fôlego de vida em suas narinas. Vamos ver aqui os comentários da lição da Escola Sabatina. A lição diz o seguinte para nós: como já vimos, a Bíblia ensina que o ser humano é uma alma, ali em Gênesis capítulo 2, verso 7. E a alma deixa de existir quando o corpo morre, como nós vimos ali em Ezequiel capítulo 18, no verso 4 e no verso 20. Mas e quanto ao espírito? Ele não permanece consciente mesmo após a morte do corpo? Muitos cristãos acreditam que sim, e até tentam justificar seu ponto de vista citando Eclesiastes capítulo 2, verso 7, que diz: "E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu." Mas essa declaração não sugere que o espírito dos mortos permaneça consciente na presença divina. Eclesiastes capítulo 12, do verso 1 até o 7, descreve em termos bastante dramáticos o processo de envelhecimento culminando com a morte. O verso 7 refere-se à morte como a reversão do processo de criação mencionado em Gênesis capítulo 2, verso 7. Como já foi dito, no sexto dia da criação, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Mas Eclesiastes 12, verso 7 nos diz: "O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu." Assim, o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão e que também forneceu a todos os outros seres humanos retorna a Deus, ou, em outras palavras, simplesmente deixa de fluir para eles e através deles.
Devemos ter em mente que Eclesiastes capítulo 12, verso 7 descreve o processo de morte de todos os seres humanos e o faz sem distinguir entre justos e ímpios. Se os supostos espíritos de todos os que morrem sobrevivem como entidades conscientes, então os espíritos dos ímpios estão com Deus? Essa ideia não está em harmonia com o ensino das Escrituras. Como o processo de morte ocorre da mesma forma com os seres humanos e com os animais, como está escrito ali em Eclesiastes capítulo 3, verso 19 e 20, a morte nada mais é do que deixar de existir como ser vivo. Vamos ler aqui Eclesiastes capítulo 3, verso 19 e verso 20. Vamos ver aqui o que está escrito. Muito interessante esse texto. Eclesiastes capítulo 3, verso 19 e verso 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Vejam só, aqui Salomão, que foi o autor de Eclesiastes, ele está falando que o homem não tem nenhuma vantagem sobre os animais no contexto da morte. Todos vão para o mesmo lugar, vão para o pó da terra, e o fôlego de vida retorna para Deus. E o fôlego de vida dos animais não é diferente do nosso. Vejam só que coisa importante. A lição continua dizendo aqui: como afirma o salmista, se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Vejam só mais uma vez aqui, A vida estando ligada com o fôlego de vida, com a respiração, com esse processo. E o cortar isso, simboliza então a morte e o corpo volta ao pó. A pessoa deixa de existir como alma vivente, como ser vivente. Esse trecho que eu li aqui dos Salmos, está em Salmos capítulo 104, verso 29. E a lição vai finalizar com algumas perguntas aqui para a nossa reflexão. É certo dizer que a morte faz parte da vida? A morte não é o oposto da vida? Que esperança há neste verso? O último inimigo a ser destruído é a morte, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, no Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 26. Esse capítulo ele é muito bonito e muito importante para nós também, porque ele mostra que, como foi falado aqui, o último inimigo a ser vencido é a morte. E quando isso acontecerá? Na volta de Cristo, pois as pessoas que dormirem em Cristo ressuscitarão para nunca mais morrer. E aqueles que estão vivos no momento em que Cristo voltar serão transformados num abrir e fechar de olhos. E aí, querido irmão, querida irmã, aqueles que estão vivos nunca irão morrer. E aqueles que morreram, mas morreram em Cristo, ressuscitarão para nunca mais morrer também. E aí a morte estará vencida para sempre. Que maravilha essa promessa, não é? Essa é a promessa que Deus tem para cada um de nós. Que nós possamos aceitá-la hoje e permanecer crendo nela, permanecer ao lado de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.